Olá, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Hoje e Amanhã. Nos últimos dias, nós observamos a retomada do Talibã ao poder no Afeganistão, a saída dos Estados Unidos, e aí nós ficamos nos perguntando: será que haverá um retrocesso? Será que nós vamos ter a volta do terrorismo, a propagação do terrorismo? Porque o Talibã ele abrigava o Al-Qaeda, um grupo terrorista. O que será que vai acontecer? Quais serão os próximos passos? Há um perigo no ar? Nós vimos nos canais de televisão as pessoas apavoradas tentando sair do Afeganistão, inclusive jogando os seus filhos para os soldados para que eles pudessem cuidar. Então, a proposta do vídeo de hoje é estudarmos a questão do Talibã, a questão do terrorismo, a questão espiritual, que os espíritos superiores nos trouxeram em O Livro dos Espíritos, que falaram sobre a liberdade de consciência, sobre o nosso livre-arbítrio. Então, este é a proposta do vídeo de hoje. Parabéns a você que chegou até aqui neste momento, que está aqui me acompanhando, que está aqui reflexionando, porque você reservou um tempo precioso da sua vida e isso é muito importante. Eu valorizo muito isso. Então, parabéns. Mas vamos à vinheta do canal Espiritismo Hoje e Amanhã, porque se o Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã para você, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para a geração futura, porque o Espiritismo nos dá paz, nos dá esperança, nos conforta e nos dá alegria de viver. Vou compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz aqui em PowerPoint e nós vamos estudando passo a passo, ok? Muito bem. Inicialmente, nós vamos estudar um breve contexto histórico do Afeganistão, como surgiu o Talibã, guerras santas e Inquisição, igualdade dos direitos do homem e da mulher, o que os espíritos superiores nos trouxeram em O Livro dos Espíritos, falando sobre a igualdade do direito do homem e da mulher. Orgulho, liberdade de consciência, hoje como ontem, o terrorismo como flagelo destruidor. Desenvolvimento da violência, o grandioso desafio da paz. Aqui o orgulho é o espírito Hamed, pela mediunidade de Francisco Espírito do Santo, Neto. Aqui, do 6 ao 9, é o espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. E aqui, elucidações preciosas, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, também pela mediunidade de Divaldo. Muito bem. Então, esses são os livros que nós vamos estudar. Liberta-te do Mal, da Joana de Ângeles, Jesus e Vida, também da Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, o Orgulho, a explicação do Espírito Hamed sobre o orgulho. Nós vamos estudar também um pouco do Espírito e Vida, da Joana de Ângeles, e o Amanhecer de uma Nova Era, as informações que Manuel Filomeno de Miranda trouxe até nós, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, contextualizando o que está ocorrendo sobre o terrorismo, contextualizando sobre muito do que nós estamos vendo neste momento. Muito bem, então, como é que surgiu o Talibã? O Talibã ele surgiu na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, no final da década de 80, como um grupo armado, período em que o Afeganistão estava sob a ocupação soviética, 1979 a 1989, reunindo pashtuns, maioria étnica da população afegã, que resistiu à presença soviética no Afeganistão. Então, surgiu o Talibã em virtude de uma resistência da população do país, em virtude de eles resistirem à invasão da União Soviética. O Afeganistão é um país muito antigo, ele já não é muçulmano de hoje, é muçulmano já de muito tempo, né? Eles seguem o Corão. Muito bem. Antes da Segunda Guerra Mundial, resumidamente falando, né, porque nós poderíamos estudar séculos para trás, ele era um protetorado da Inglaterra. Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava falida, então a Inglaterra basicamente abandonou o Afeganistão e deixou eles para que eles pudessem se virar. Enfim, o Afeganistão, eles encontraram um rei e um primeiro-ministro também, então tinha um rei e um primeiro-ministro.
o primeiro-ministro era primo do rei, esse primeiro-ministro ele deu um golpe no rei e, ora, ele se aliava aos Estados Unidos, tinha ideias que se assemelhavam ao capitalismo, ao liberalismo do Ocidente, ora, ele tinha ideias que se assemelhavam ao comunismo. Muito bem, conversa vai, conversa vem, nós sabemos que havia um interesse da União Soviética de fazer com que o Afeganistão pudesse ser dela, dominar o Afeganistão, porque a União Soviética ela não tinha acesso aqui a essa parte do mar, ela tem acesso ao mar na região norte, mas ao mar na região sul ela não tem acesso. E o Afeganistão, como os senhores podem ver, é um país de bastante colinas, é um país bastante difícil de ser dominado. Então, a União Soviética entrou e dominou as principais cidades, mas a resistência ela se encontrava basicamente nas cavernas, como aconteceu, como a gente pode ver na história que aconteceu com os Estados Unidos. Muito bem. E aí, nós estamos em 1979, 1989, em plena Guerra Fria. Então, o que acontecia? O que aconteceu, melhor dizendo? Os Estados Unidos, ele apoiava, né, essa guerrilha contra a União Soviética. Então, após a saída das tropas da União Soviética, os Estados Unidos treinaram e deram equipamentos militares aos combatentes. Então, veja como é confusa essa região. De um protetorado inglês, depois veio uma invasão da União Soviética, da Rússia, os Estados Unidos apoiando indiretamente os combatentes, aí a União Soviética saiu e os Estados Unidos eles apoiaram e deram equipamentos militares aos combatentes. Muito bem. Então, veja que o contexto já é complicadinho, né? Muito bem. Então, antes da invasão militar americana, o que acontecia, né? O Talibã, ele acabou assumindo o poder. E o Talibã, ele proibia assistir televisão e filmes, assassinavam publicamente adúlteros e assassinos, mutilavam os ladrões em praça pública, os homens tinham que deixar a barba crescer. Antes da invasão dos Estados Unidos, o Talibã mantinha um centro de treinamentos terroristas, o Al-Qaeda. E eles também perseguiam as pessoas que tinham uma religião diversa do Islã, perseguiam as pessoas que pensavam, que pensavam diferentemente deles. As mulheres, elas não podiam trabalhar, sair de casa desacompanhada, tinha que sair de casa sempre acompanhada. As mulheres tiveram que usar burca, acho que vocês já viram, eu trouxe aqui uma foto para a gente entender melhor. A burca que cobria todo o corpo, proibiu as mulheres de usarem maquiagem, e as mulheres afegãs, mesmo nessa ocupação, por exemplo, dos Estados Unidos durante 20 anos, se vocês forem procurar no YouTube, vocês podem ver que há relatos de mulheres que eram policiais e que foram estupradas por próprios superiores delas. Então, antes dos Estados Unidos, depois, quando os Estados Unidos tiveram lá 20 anos, as mulheres elas sempre tiveram muitos problemas, mesmo os Estados Unidos estando lá 20 anos. Né? Então, essa é a bandeira do Afeganistão, e eu não sei se essa bandeira vai permanecer com o Estado, eu digo, com o Talibã, se vai permanecer essa bandeira ou não, mas isso o futuro nos dirá. Então, veja que o Talibã, veja, essa aqui é uma fotografia da geografia do Talibã, então é muito difícil um outro país invadir militarmente, invade, domina as principais cidades. Ao norte aqui nós temos uma cadeia de montanhas, e ao sul nós temos um deserto. Então, tanto a cadeia de montanhas como o deserto, bem complicado, né? Então, nós temos grupos isolados, nós temos várias etnias, e o Afeganistão ele é considerado como o cemitério dos impérios. Passou lá a Inglaterra, passou a União Soviética, passou os Estados Unidos, e realmente ele é considerado como o cemitério dos impérios. Muito difícil de ser conquistado geograficamente, né? Os Estados Unidos estiveram lá 20 anos, mas os talibãs estavam lá sempre ativos, escondidos nas cavernas, escondidos nessa geografia do terreno. E os talibãs, eles praticam a lei da Sharia, é uma interpretação mais radical da religião muçulmana.
Então, como o Talibã vai aplicar a Sharia agora, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer, enfim, nós vamos ter notícias aí para o futuro, como é que vai estar se comportando esses homens com relação, principalmente às mulheres que adquiriram direitos nesses poucos anos, né, que os Estados Unidos esteve lá. Vamos ver como é que vai se comportar. Muito bem. E aí poderia ser perguntado qual que foi o objetivo da invasão americana? Vingar-se dos terroristas e achar o Bin Laden, desmantelar os centros de treinamento terrorista. Então, eles queriam se vingar porque eles treinaram os guerrilheiros, né? Deram armas aos guerrilheiros, e o Talibã, o que acontece? O Talibã ele abrigou a Al-Qaeda. Ele tinha centro no Afeganistão, havia centro de treinamento para terroristas. E foi de lá que saiu o Bin Laden. O Bin Laden atacou as Torres Gêmeas e daí que partiu a invasão dos Estados Unidos para o Afeganistão. Então, os objetivos da invasão americana: vingar-se dos terroristas, achar o Bin Laden, desmantelar os centros de treinamento, criar um exército local. Eles tentaram criar um exército local, criar uma democracia, tentaram, mas estamos vendo aí que não está surgindo muito efeito, e desenvolveram o Afeganistão. Então, eles levaram para lá a internet, alguma coisa eles levaram da nossa cultura aqui ocidental, né? Da nossa conexão, que hoje nós estamos totalmente conectados, e nós vemos que o Afeganistão ainda é um país bastante atrasado. Então, esse é o contexto cultural do Talibã lá no Afeganistão. Então, o Talibã, com essa interpretação mais radical, né, essa interpretação radical, é óbvio que ele não representa todos os muçulmanos. Isso aqui está claro, né? Então, nós temos radicais em todas, nós temos fanáticos em praticamente todas as religiões, ok? Muito bem. Então, alguém pode estar comentando: puxa vida, nós vemos tantas atrocidades que o Talibã pratica contra as mulheres. O Talibã realmente tem essa interpretação mais radical, a aplicação da Sharia, né? Porque o profeta Maomé escreveu isso há séculos atrás. Então, há séculos atrás, nós não temos todo o desenvolvimento que nós temos hoje, no ano de 2021. Então, veja, nós, os cristãos, né? Porque o espírita também é um cristão, ele não é cristão como é o cristão da Igreja Católica, obviamente, mas é um cristão porque ele acredita em Jesus, ele tem a certeza que Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E os cristãos, na Idade Média, eles iniciaram a Guerra Santa. Então, veja, esses eram os cruzados, né? Entre 1095 e 1291 foram organizados 8 cruzadas para deter a expansão do território muçulmano e recuperar Jerusalém. Então, recuperaram aqui a Terra Santa. Jerusalém era considerada como a Terra Santa. Mas eu pergunto aos senhores e às senhoras: afinal de contas, o que não é Terra Santa neste mundo? Tudo neste mundo é Terra Santa. Tudo neste mundo foi criado por Deus. Então, vamos recuperar a Terra Santa, porque a Terra Santa, Jerusalém, foi dominada pelos muçulmanos. E aí eles inventaram essas cruzadas. Veja, os senhores e as senhoras, quantas pessoas não morreram nessas cruzadas. 1 milhão de pessoas, aproximadamente, morreram nessas cruzadas, nessas 8 cruzadas. Do quê? De religiosos, fanáticos religiosos, cristãos. Imagine, cristãos tentando. Jesus nos ensinou a paz, Jesus nos ensinou o amor, o perdão, a concórdia, a misericórdia. Quando ele ainda estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E cristãos levando o que? As cruzadas para recuperar a Terra Santa, né? Um absurdo, né? Um absurdo dos absurdos. Muito bem. E além disso, além das guerras santas, nós, na história da humanidade, nós tivemos a Inquisição, outra absurdo, ou seja, matando-se em nome da religião, matando-se em nome de Jesus. Não é? Então, foi uma passagem bastante difícil da humanidade, a Inquisição na Idade Média. Tivemos as cruzadas, tivemos a Inquisição. Realmente foi séculos de bastante trevas.
as pessoas sendo queimadas vivas, as pessoas sendo torturadas por cristãos. Então, isso, os cristãos, nós fazíamos torturas, nós íamos às guerras há poucos séculos atrás. Então, a gente fica espantado por esse radicalismo desses irmãos do Talibã, por eles serem radicais, etc. Mas nós, os cristãos, nós que vivemos aquela época lá no passado, nós também fazíamos isso, nós também praticávamos essas atrocidades ridículas. 1 milhão de pessoas mortas, né? Pessoas, os militares de ambos os lados, os militares cristãos, os militares muçulmanos, pessoas que morreram de fome, inocentes, né? Que estavam no meio do caminho de todas essas guerras. E a Inquisição que eliminou, matou basicamente 350 mil, ninguém sabe o número certo, mas foram milhares de pessoas que foram mortas pela Inquisição. Então, nós vamos agora, em O Livro dos Espíritos, o que os espíritos superiores nos trazem sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vamos estudar. O Livro dos Espíritos. Muito bem. Vamos lá. Igualdade do direito do homem e da mulher. Questão 817 do Livro dos Espíritos. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E os espíritos superiores responderam: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, claro que nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes. A questão 200 dos espíritos, do Livro dos Espíritos nos explica muito bem que o espírito não tem sexo, que ora reencarnamos num corpo masculino, ora reencarnamos num corpo feminino. Você que está aqui nos acompanhando, gravei um vídeo sobre ser o amor de mãe, o maior amor que nós podemos ter na face da Terra. Então, veja a reflexão, a resposta dos espíritos superiores. Já na questão 818 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E os espíritos superiores responderam: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, é o que acontece, né? Quando nós vemos pessoas que prejudicam a mulher, tiram a liberdade de expressão da mulher, não deixam a mulher estudar, não deixam a mulher, enfim, fazer tudo, todos os direitos, ter todos os direitos que nós vemos aqui no nosso lado ocidental do mundo, nós estamos vendo que é um domínio injusto e cruel que essas criaturas fazem sobre a mulher, né? Tem sobre a mulher. Ou seja, estão impondo uma força, né? O abuso da força sobre a debilidade da mulher. Então, muito justa essa resposta do Livro dos Espíritos. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes para ser o mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura. Então, a mulher que dá as noções, as primeiras noções da vida para as crianças, enfim, a mulher, como eu já disse, é o maior amor que nós, amor de mãe, é o maior amor que nós podemos ter na face da Terra, e também muito esclarecedora essa resposta dos espíritos. Então, o que que acontece? Deus, olha, a mulher tem uma debilidade física? Sim. Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Resposta dos espíritos superiores. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. O sexo, aliás, só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. É o que nós comentamos e o que os espíritos comentamos na questão 200 e que os espíritos ratificam aqui um pouco mais para frente em O Livro dos Espíritos. Já o espírito Hamed, neste livro As Dores da Alma, do médium Francisco do Espírito Santo Neto,
ele nos traz algumas considerações sobre o orgulho. Nós vamos fazer um paralelo com o que está acontecendo lá no Afeganistão, ok? Muito bem. Então, veja os senhores e as senhoras. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais e defendem energicamente. Então, são indivíduos orgulhosos, então eles se apoiam, né, nesse princípio de submissão. Nós vimos isso também, né, na história da humanidade, quando Jesus esteve aqui conosco, né? Os judeus, eles tinham mais de 600 mandamentos, então eles eram apegados aos mandamentos, tinha que cumprir exatamente aquilo. Se não cumprisse, o camarada estava impuro, ele estava em maus lençóis, né? E o Hamed, o que o Hamed continua? Ele fala, quase sempre se autodenomina bem-intencionados e sustenta uma aura de pessoas delicadas e desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências. Muito bem. Então, eles se escondem, né? Eles parecem que são bonzinhos, mas, na verdade, eles realmente são pessoas bastante complicadas e orgulhosas. Nos meios religiosos, e aí eu trouxe aqui algumas fotografias, né, de uma igreja católica, aqui na Praça da Sé, de uma igreja protestante, do hinduísmo, do muçulmano, inclusive também no centro espírita, né? Por que não? A gente pode ter fanáticos e pessoas desregradas em todas as religiões, em todas as em todas as situações, em todos os tempos. Nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos agem furtivamente, não somente representam papéis de virtuosos, como também acreditam que o são. Então, eles representam esse papel de virtuosos, mas, além de representar, eles acreditam que, de fato, são virtuosos, porque ainda não alcançaram a autoconsciência. Então, o que o Espiritismo ele nos ajuda? Que nós procuremos alcançar a autoconsciência. De onde que eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o objetivo da minha vida? Por que existe o rico? Por que existe o pobre? Essas diferenças sociais, as causas atuais e as anteriores das aflições. Então, a vida após a morte existirá? Como será a vida após a morte? É do mundo espiritual que eu vim? É para o mundo espiritual que eu vou retornar? Então, o Espiritismo, ele nos proporciona este estudo de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, qual é o objetivo da nossa vida, as metas da nossa vida, enfim, para que nós possamos adquirir essa autoconsciência. Então, muito bem explicado aqui pelo Hamed. Então, o Hamed, ele continua. Exigem e esperam obediência absoluta, são super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Então, esses indivíduos, por exemplo, do Talibã, aqueles nossos irmãos mais radicais também na época de Jesus, eles tinham aquela disciplina rígida. Quando Jesus começou a comer, perguntaram a Jesus, mas você não vai lavar a mão? E aí Jesus disse, mas que eles tinham que lavar a mão, tinham que fazer todo aquele ritual. Claro que lavar a mão é importante, porque tem micróbios, tem bactérias, tem vírus, etc. Mas aí Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar. O que faz sujo o homem não é o que entra pela boca. O que faz sujo o homem é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é que está cheio o seu coração. Então, os indivíduos daquela época de Jesus também tinham esses rituais, como nós observamos esses rituais, essa aplicação da lei da Sharia, né, que é uma lei mais radical. Então, ele continua, a autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém terá a pretensão de ser salvador de almas. Então, ninguém
deverá, ou seja, terá a pretensão de ser o salvador de almas. E eu não vou ser o salvador de almas, né? A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. Olha, a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. Então, vale a pena aqui nós comentarmos. Por exemplo, eu não vou modificar a minha esposa, você não vai modificar o seu marido, você não vai modificar o seu chefe, você não vai modificar o seu filho, nós não vamos modificar ninguém. A única pessoa que pode se modificar é você. Eu posso modificar, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso lutar para isso comigo mesmo, tentando eliminar as minhas tendências negativas e potencializar as minhas virtudes. Então, nós não vamos mudar ninguém. Então, quando nós vemos uma aplicação mais radical, uma aplicação seja ela de qualquer religião, nós vemos exatamente o que o Espírito Hamed falou. Olha, a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. Então, nós não temos o direito de controlar a vida de ninguém. Nós temos que deixar as pessoas ser da forma como elas são. Se elas querem ser muçulmanas, que sejam, que se quiserem ser espíritas, que sejam, se quiserem professar a religião católica, a religião dos afrodescendentes, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, seja lá o que for, o protestantismo nas suas várias religiões, nas suas várias, igrejas evangélicas, as pessoas têm que ter a liberdade. A gente não pode controlar a vida de ninguém. Ah, eu quero que o fulano seja isso, faça aquilo. Isso é uma bobagem. Isso demonstra o quê? Demonstra o orgulho da pessoa, ok? Muito bem. Então, os indivíduos portadores de personalidade orgulhosa se apoiam no princípio de total submissão às regras e costumes sociais e defendem energicamente. Então, aqui nós estamos vendo a contribuição do Espírito Hamed para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo lá no Talibã, o que acontece com essas criaturas que são mais radicais, né? Na aplicação da Sharia, são pessoas radicais na aplicação da religião que professam, seja com relação a ele, seja com relação a qualquer outra religião. Então, toda vez que a gente vê essas pessoas fora do comum, fora da faixa, nós estamos vendo que são pessoas realmente orgulhosas. Liberdade de consciência. Allan Kardec, um pouco mais à frente, em O Livro dos Espíritos, ele perguntou, melhor dizendo, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E os espíritos superiores responderam, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Muito bem. E aí ele continuou, o homem tem o direito de opor entraves. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência, não mais do que à liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula a relação dos homens com Deus. Muito bem. Olha, muito bem explicado aqui também, os espíritos superiores explicando aqui essa questão do Livro dos Espíritos, não é? Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. De novo, 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Então, isso que nós estamos vendo, né? Se o Talibã aplicar a liberdade de consciência, quais são os resultados? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, nós vemos que são indivíduos realmente de personalidade muito orgulhosas, né? 838. Toda crença respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas ou podemos
sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para os falsos princípios? Os espíritos superiores responderam: certamente se pode e mesmo se deve. Mas ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Então, obviamente que a convicção, a gente não pode impor a convicção a ninguém. Então, os espíritos superiores falaram, não adianta, se as pessoas estão pensando diferente do que você está pensando, se você agir com violência, você vai ser tão violento quanto eles. Né? Mas, por exemplo, se perguntar assim ao Luciano, o que você pensa que vai acontecer lá, por exemplo, lá no Afeganistão, depois que os Estados Unidos ele esteve 20 anos no poder, que ele obviamente, ele deixou essas sementes, né, essas sementes de conexão, de acesso à internet, porque vocês viram aqui no começo que eu comentei, que o Talibã não permitia que se assistisse televisão, não permitia que se assistisse filme, que as mulheres tinham que sair acompanhadas, enfim, nós tínhamos muitas dificuldades para com as mulheres, enfim, naquela situação. Eles vão aplicar tudo aquilo que eles fizeram no passado? É possível. De qualquer forma, os Estados Unidos deixou lá a semente de conexão com a internet, enfim, deixou o modo, né, a cultura, a nossa cultura aqui do lado ocidental. Então, eu acho que muitos daqueles que vivenciaram, talvez eles possam se revoltar contra essa posição autoritária deste novo governo do Talibã. Então, a previsão, do meu ponto de vista, né, eu não sou historiador, não sou geopolítico, nada disso, mas do meu ponto de vista, eu creio que haverá uma briga intestinal, talvez uma guerra civil. Então, enfim, vamos ver e vamos orar, né? Porque o que nos resta neste momento é orar para esse povo do Afeganistão, que é um povo que vem sofrendo com guerra já há muitos anos, da União Soviética, dos Estados Unidos, um povo que estava sendo oprimido já há muitos anos e que, por algumas oportunidades que ocorreram, né, criou-se este governo do Talibã que tem uma aplicação bastante radical, ok? Joana de Ângeles, ou melhor dizendo, o espírito Joana de Ângeles, neste livro Jesus e Vida, do médium Divaldo Pereira Franco, ela nos trouxe esta mensagem, e desta mensagem nós extraímos algum texto para que a gente possa reflexionar e entender também o contexto da atualidade. Então, o espírito Joana de Ângeles fala assim: muitos conflitos que aturdem os indivíduos, dando lugar a lutas fratricidas, a competições desastrosas, a nacionalismos exagerados, que derrapam em atos de perverso terrorismo, são atribuídos ao amor. Porém, na sua feição doentia, sangrenta, quando na condição de comportamento bárbaro de épocas recuadas. Então, a Joana de Ângeles fala assim, olha, muitos indivíduos que se arrojam nesses atos terroristas, como esse aqui do 11 de setembro, como outros que nós vemos na atualidade, eles fazem isso por amor. Por amor aqui, por amor à religião deles, por amor ao que eles pensam, eles entendem que isso é um amor, mas é um amor doentio. Então, eu vou eliminar aqueles que são contra a minha cultura, vou eliminar aqueles que eu acho que poderiam prejudicar a minha cultura, a minha religião, não é? E esses atos de terrorismo são atos bárbaros, né, de épocas recuadas. Então, se hoje nós vemos, por exemplo, essa aplicação mais radical, nós vimos, ou vimos em anos anteriores, antes dos Estados Unidos, essa aplicação mais radical da Sharia, né, dos talibãs, atos, muitas vezes, que nós consideramos como bárbaros, mas e os cristãos não foram bárbaros lá no passado? E os cristãos, e a igreja não dizimou milhares e milhares através da Inquisição?
E as cruzadas, onde morreram mais de 1 milhão de pessoas. Então, veja, nós vivemos ainda num mundo muito difícil, muito complicado, um mundo de expiação e de provas. Eu tenho a esperança e nós estamos trabalhando para isso, cada um de vocês, eu, você, cada um de vocês, para que a gente possa transformar este mundo num mundo melhor neste próximo milênio. Mas a Joana de Ângeles, ela ainda continua no seguinte sentido. Continua. Chegou o Espiritismo revivendo. Revivendo quem? Revivendo Jesus. E direcionando-se às massas sobre críticas ácidas da falsa cultura e a perseguição do fanatismo de todo porte, rompendo as teias fortes da ignorância a respeito da sobrevivência do espírito e acenando com a felicidade que se busca nos descaminhos do prazer, quando em realidade se encontra nos refolhos da alma aureolada pelas virtudes convencionais. Então, o Espiritismo, ele veio nos explicar, né, sobre a realidade da vida espiritual, como os espíritos se encontram no mundo espiritual, como é que os espíritos estão neste mundo espiritual. Por exemplo, se você estudar o livro Céu e Inferno, você vai encontrar lá depoimentos de mais de 60 espíritos, espíritos em condições felizes, espíritos em condições medianas, espíritos de criminosos arrependidos, espíritos que passaram sobre expiações terrestres, espíritos de suicidas. Então, você vai ver os vários exemplos de como os espíritos se encontram no mundo espiritual. Então, o Espiritismo, ele veio o quê? Reviver Jesus, né? Chegou o Espiritismo revivendo Jesus, os ensinamentos de Jesus, nos mostrando sobre a realidade do mundo espiritual, que nós somos espíritos, que nós estamos aqui reencarnados e que vamos responder pelos nossos atos, vamos responder pelo aquilo que nós estamos semeando, pelo aquilo que nós estamos fazendo. Então, muito importante esta consideração da Joana de Ângeles, espírito, dizendo que o espiritismo, de fato, vem reviver o ensinamento de Jesus. Chegou ao espiritismo revivendo e direcionando-se às massas. Né? Revivendo quem? Revivendo Jesus. Ok? Muito bem. Repete os códigos soberanos das leis que ele viveu. Quais o amor, a compaixão, a caridade, o perdão, ensejando mudanças profundas no comportamento. Demonstra sabedoria divina em todas as ocorrências humanas, mesmo naquelas que são denominadas como infortúnios e desgraças, através de uma filosofia existencial ímpar, com possibilidades de impulsionar ao avanço todos aqueles que se encontram cansados e aflitos. Mas os ouvidos desatentos e os interesses subalternos dos seus simpatizantes não conseguem captar as lições incomparáveis. Então vem o Espiritismo, né, nos mostrando as causas atuais, as causas anteriores das aflições. Ele vem nos orientar, né? Se a gente souber aproveitar essa vida, essas instruções dos Espíritos, com certeza nós vamos partir para o mundo espiritual numa condição melhor. Então vem nos ajudar, principalmente aqueles que estão cansados e aflitos. Mas, infelizmente, há muitos que não dão ouvidos, há muitos que ficam desatentos, né, que se apegam aos interesses subalternos, aos interesses materiais do momento e acabam não aproveitando. Né? Isso acontece não só no Espiritismo, né, acontece em todas as religiões, porque se a gente não for espírita, se nós somos católicos e seguimos, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, de amor, de caridade, que está no Evangelho, o protestante, os próprios muçulmanos, né, porque os talibãs não representam todos os muçulmanos, né? Se nós seguirmos as orientações desses livros sagrados, nós vamos ser pessoas melhores. Mas as pessoas, elas acabam desvirtuando os ensinamentos, acabam fazendo basicamente tudo ao contrário, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Pelo contrário, disputam lugares de honra e aplausos festivos nos encontros espirituais que deveriam revestir-se de simplicidade e introspecção. Né? As diretrizes iluminativas são confundidas com fórmulas mágicas para solucionar os problemas existenciais que dizem respeito ao processo evolutivo.
O aturdimento ante os efeitos das ações infelizes anteriormente praticadas bloqueia o discernimento, impedindo a clara compreensão dos objetivos essenciais da caminhada orgânica. Desejam em perturbação ocorrências milagrosas para que se modifiquem as dificuldades em que se encontram, embora permitindo-se continuar nos mesmos disparates e incongruências de conduta moral. Muito bem. Apresentam-se como credores especiais de benefícios que esperam em caráter de exceção sem qualquer esforço. Então, não é porque nós somos espíritas que nós não temos que se esforçar. Sim, nós temos que se esforçar. Então, nós não temos nenhum caráter de exceção. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer tudo o que for necessário para que possamos nos transformar para pessoas melhores. Ok? Muito bem. São enfermos espirituais mais graves do que se pode imaginar, portanto, dignos de mais compaixão e mais compreensão. Então, pessoas que lutam, que matam em nome da religião, de fato são enfermos espirituais, né? Que precisam de compreensão. Ainda não encontraram Jesus, nem o sentiram, estando em acercamento demorado, que sem dúvida culminará em formosa entrega a Ele, o Senhor de nossas vidas. Né? Não encontraram Jesus, ainda estão longe de conhecer o Mestre, que nós conhecemos como modelo, como guia, e ainda quando crucificado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, eles não encontraram esse Jesus de amor, de paz, de misericórdia, que nos ensinou o perdão. Quando perguntaram a Jesus, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes, né? Tantas vezes quantas forem necessárias. Que adorou as criancinhas, que ajudou as criancinhas, que curava os enfermos e que sofreu a ingratidão daqueles que estavam com ele, daqueles que caminhavam junto com ele, né? Pedro negou, Judas o traiu, enfim, muitos outros o abandonaram numa hora tão difícil que foi a hora da crucificação, e lá com eles estavam as mulheres. Olha que impressionante. Sua mãe, Maria de Madalena, Joana de Cuja, as mulheres, né, que ainda hoje as mulheres que não são compreendidas estiveram com ele nesse momento de tão difícil dor, estavam lá as mulheres. Então as pessoas ainda não encontraram Jesus, nem o sentiram, né? Muito bem. Então, diz lá, a Joana, tem, portanto, muita paciência com os enfermos da alma, por serem mais difíceis de amados, entregando-os àqueles que veio para que todos tivessem vida, porém em abundância. Aquele que veio, né? Flagelos destruidores. Aqui, a Joana de Anges, neste livro, ela trata um pouco da questão do terrorismo. Então, ela fala assim, olha, mais recentemente, pode-se incluir os atos perversos do terrorismo em todos os seus aspectos, especialmente por meio das ações alucinadas dos fanáticos religiosos, né, e políticos, que se autodestroem desde que, mediante o gesto de absoluta ausência de raciocínio, possam destruir outras vidas. Então, o terrorismo, ele é considerado aqui pelo Espírito Joana de Anjos também como um ato de um flagelo destruidor. Veja no próximo slide que o Espírito nos traz. O terrorismo internacional encontrou nesse terrível engano o gatilho para destruir existências louçãs, ou seja, novas, né? Estimulando o crime hediondo, mediante falsas promessas de júbilos e de prazeres inexcedíveis do mundo espiritual, como seu suicídio ampliado em homicídio merecesse recompensa ao invés de punição. Então, ela fala aqui, olha, esse pessoal, eles foram enganados, porque quando esse pessoal, por exemplo, que se arrojou e se lançou nas Torres Gêmeas, que praticaram esses atos terroristas, bem como outros além desses, principalmente essas pessoas, né, que vêm da religião muçulmana, eles falam assim, olha, você vai lá
coloca uma bomba, pega um avião, se lança, e aí você se mata e você vai matar milhares. Ou seja, aí ela está falando aqui o espírito, né? O espírito. Isso é ridículo, né? Porque como é que pode o suicídio ampliado em homicídio merecer essa recompensa? Então, eles ficam lavando cerebralmente essas criaturas, dizendo assim, olha, você vai lá se suicida, você vai lá, mata, e aí você vai ser recompensado. Isso não existe. Não existe. Aí, recompensado o quê? Com 7 virgens. Não existe. Isso nós podemos entender muito bem em O Livro dos Espíritos, nós podemos entender muito bem em tudo o que nós podemos estudar no Espiritismo. Então, eles querem acreditar desta maneira, tudo bem, deixa eles. Eles vão praticar os atos terroristas, vão praticar, vão matar, mas vão responder de acordo com a lei de Deus. Eles estão semeando isso e vão ter que responder por isso. Então, como é que você vai demover essa criatura de deixar de acreditar nisso? Não tem como. Eles querem continuar, eles que continuam acreditando nisso. A gente não vai modificar ninguém, como eu acabei de dizer aqui há minutos atrás. Eu não vou modificar ninguém, nem você vai modificar. O que a gente pode fazer é a nossa parte. Ah, mas, Luciano, esses que morreram nos atentados terroristas, o escândalo há de vir, mas ai daquele que praticar o escândalo. Então, a gente precisa estudar no Evangelho segundo o Espiritismo esta passagem. Há injustiças, mas não injustiçados. O que fizeram essas criaturas para morrerem nessa situação, né, de que estavam no prédio, o prédio caiu, pegou fogo e morreram? Bom, eles estão, obviamente, passando por uma prova, passando por uma expiação. Ninguém morre antes da hora, ok? Vamos ver agora o que o espírito Joana de Anges fala sobre o desenvolvimento da violência neste livro Conflitos Existenciais. Então, ela fala assim, ó, quando não se pode desforçar, né, as pessoas, os violentos, quando eles não se podem desforçar, não se pode desforçar naqueles que considera como adversários, maltrata os animais. Então, se eles não podem se desforçar naqueles que eles consideram adversários, eles maltratam os animais, as plantas, destrói objetos pertencentes aos que têm como desafetos, de forma que produza mal-estar ou entregue-se a verdadeiros comportamentos de vandalismo, que podem levar a lamentáveis ações de terrorismo, qual vem ocorrendo na atualidade. Então, veja, né, um comportamento violento. Quando eles não estão atacando nada, eles estão se desforrando das plantas, dos animais, estão destruindo os objetos que são patrimônios da humanidade, estão destruindo prédios. Então, é uma loucura, né? Então, é isso que nós vemos. E quando eles não estão fazendo isso, eles estão se matando, né? Fazendo essa guerra maluca, né? O grande desafio da paz. E o Espírito Joana de Anjos, nesse livro, Espírito e Vida, o Espírito fala sobre o grande desafio na paz. Então, Joana fala assim, as sanções econômicas e comerciais impostas pelos países ricos contra aqueles que são tidos como inimigos ou desrespeitadores de suas legislações geram revolta e desespero. Então, os países ricos colocam lá sanções econômicas que acabam gerando revolta e desespero, contribuindo de maneira eficaz em favor do terrorismo nacional e internacional. Então, veja, a gente fala muito, né, dos terroristas, mas veja essa pressão também que existe, né, essa pressão econômica, mediante o qual os miseráveis morais e enfermos espirituais se rebelam. Já são pessoas que têm uma pouca compreensão do Evangelho, ou não pouco lendo sobre Jesus, né? Pouco se desenvolveram moralmente, e são enfermos espirituais, e obviamente acabam se rebelando, tornando-se sicários da sociedade regional ou geral. Os sordos interesses dos dominadores da economia e do poder acobertam crimes hediondos, a fim de que sejam preservadas suas fontes de produção e de ganho exagerado, perseguindo indivíduos e grupos outros que se lhes não sujeitam, acusando-os de terroristas enquanto
apoiam nações igualmente perversas que submetem grupos étnicos ao seu talante, asfixiando-os até a morte, quando não os matando diretamente. Então, veja, né, que essa questão também das sanções econômicas precisa ser considerada, né, porque é um grande desafio da paz. Né? Isso é um pequeno extrato dessa mensagem e, obviamente, que essas sanções econômicas acabam apertando ainda mais, né, esse povo, que é um povo sofrido, seja ele do Afeganistão, seja ele de qualquer outro lugar do mundo que sofra essa sanção econômica, e vai prejudicando cada vez mais, né? É uma panela de pressão, né? E uma hora explode, né? E, finalmente, nós chegamos aqui ao espírito Manuel Filomeno de Miranda, também o médium Divaldo Pereira Franco. Ele nos trouxe elucidações preciosas e indispensáveis. Então, também comentando um pouco sobre a questão do islamismo, e a gente vai entender um pouco aqui melhor. Então, ele fala assim: não podemos ignorar a situação moral e espiritual refletindo-se na política e na economia, ora predominantes no mundo, que passa por momentos de alta gravidade. Ok? Quando desmoronam poderosas civilizações aos camartelos da lei do progresso, e outras aparecem como emergentes, buscando substituí-las, mesmo que, para algumas, o trabalho escravo e o desrespeito à cidadania e à liberdade das pessoas sejam pauta denominante. Então, uns saem do poder, entram outros, aqueles que tiraram aqueles que estavam no poder, acabam sendo ainda mais sanguinolentos, mais atrozes, mais ignorantes, e acabam também desrespeitando a cidadania, a liberdade. Realmente é uma situação moral e espiritual bastante difícil, essa que nós estamos ainda vivendo no mundo atual. Né? Então, uma foto aqui essa aqui é a burca que nós comentamos no começo do vídeo. Então, as mulheres totalmente vestidas, né? Totalmente um costume, uma cultura completamente diferente da cultura que nós temos aqui do lado ocidental. Então, como é que o Talibã pensa? O Talibã pensa da seguinte forma: olha, nós não queremos ninguém aqui no Afeganistão, não queremos ninguém aqui aplicando a cultura, nós queremos viver aqui a nossa vida, a aplicação da Sharia, nós queremos aplicar da forma como nós queremos, então ninguém manda aqui, me deixe em paz. Eles não querem saber de nada, mas esse deixa em paz, obviamente, nós temos aí a mulher não tem essa liberdade como nós temos aqui no nosso lado ocidental do mundo, ok? Muito bem. E aí essa foto é uma foto bastante marcante, né? Porque, veja, todo mundo está com a burca, né? Essa outra aqui está com a burca também, mas de uma maneira contrária ao movimento, né? Todas indo para lá e ela sem a cabeça coberta, lendo um livro, né? Mostrando a questão do direito da mulher a estudar, né? Do direito da mulher a manifestar-se, do direito da mulher a ser ouvida pela população. Ok? Do país em que ela vive, né? Muito bem. Em razão dos interesses que administram as nações em gerais, procura-se ignorar a hediondez desses regimes autoritários. Em razão dos interesses que administram as nações em gerais, procura-se ignorar a hediondez desses regimes autoritários, de forma a conseguir-se lucros e parcerias com as suas economias poderosas, nascidas na crueldade para com os povos que lhe padecem as imposições destrutivas. Né? Então, temos aí uma foto, né, dos muçulmanos orando. Muito bem. Ainda ontem, em dias próximos do passado, o islamismo passou a ser considerado a doutrina religiosa que mais crescia no planeta terrestre. Os exemplos de terrorismo e de impiedade de alguns de seus membros, presta atenção aqui, o que nós temos aqui. Em vez de encontrarem a repulsa da civilização, recebiam o apoio de mentes encarnadas em desvarios e de psicopatas que fracassaram na conquista da projeção.
Então, muitos, né, desses que praticam o islamismo, né, se arrojaram em atos terroristas e encontraram o quê? Encontraram apoio de muitos, né? Refugiando-se nos antros do ódio, aderindo-lhes aos programas nefastos de crimes e de morte e de destruição da cultura tanto ocidental como oriental, em suas respectivas nações, desde que voltados contra os interesses de outra etnia ou facção da mesma doutrina religiosa. Então, ao invés de eles encontrarem repulsas, eles encontraram apoios. Não é? Muito bem. Então, veja o que nós temos aqui. Aqui também é importante nós comentarmos. Os seus ayatolás, ressalvadas algumas poucas exceções, em vez de invectarem contra a desoladora situação, que não encontra respaldo no Corão, seu livro sagrado, estimulavam a desordem, objetivando dominar o mundo com as propostas de violência de um lado e de outro, e do outro, a submissão dos seus caprichos mórbidos. Então, estes ataques terroristas não encontram respaldo no Corão, mas foi apoiado por muitos ayatollahs, não por todos, por muitos, não por todos. Não é? Então, veja que também é uma bastante complicadinho isso que nós estamos falando, né? Porque, obviamente, que esses ataques tiveram apoio de muitos, não de todos, né? Algumas exceções, e que, obviamente, não se encontra no Corão essa regra de você vai lá, você se mata, você mata o povo que está contra, que não é do Corão e etc., enfim, que não é muçulmano, bastante complicado, bastante mesmo. Então, vamos lá. Estatísticas cuidadosas, baseadas nas leis da genética, estabelecem que a cultura e a civilização de uma época, para sobreviver no tempo, necessitam da reprodução humana em níveis básicos para atender ao desenvolvimento econômico e social, o que não vem ocorrendo na Europa e em outros países norte-americanos. Esse risco da desagregação civilizatória tem sido compensado pela volumosa imigração muçulmana que a cada decênio atinge níveis surpreendentes de população nos países que a hospedam. É natural que também aumente o número de adeptos da sua crença e desenvolva seu fanatismo, porque esses imigrantes, raramente portadores de idealismo e de cultura, lavradores e necessitados economicamente, mantêm as raízes de sua origem, não assimilando os conhecimentos nem o idioma das nações que adotaram para viver. Olha que interessante. Então, aqui há o comentário o seguinte: muitos estão migrando para a Europa e para outros países na Latinoamérica, para a América, etc. Mas eles têm a barreira, a dificuldade da língua. Né? Para quem já viajou para o estrangeiro, eu já viajei para os Estados Unidos fazendo intercâmbio, fui fazer intercâmbio, então fui estudar, já tinha um pouco do conhecimento da língua, e com um pouco do conhecimento da língua, mesmo assim, quando você está no meio de pessoas que você não tem como conversar na sua língua, quando você está no meio de pessoas que têm uma língua diferente, você fica um pouco isolado. Então, quando você vai para um outro país com a sua família inteira, você vai conversar com a sua família, você vai professar a sua religião. Dificilmente um muçulmano vai para um outro país e vai numa igreja católica ou vai numa outra assistir algum outro culto, porque tem a dificuldade, tem a barreira da língua, então os costumes continuam sendo os mesmos, né? Mantém suas raízes da sua origem, não assimilando os conhecimentos nem o idioma das nações que adotaram para viver. Então, pode até assimilar o conhecimento ao longo dos anos, alguma coisa? Pode, mas é bem demorado. Então, é uma situação bastante interessante aqui que o Espírito tá comentando, né? Então, nós vemos aí, né, a imigração muçulmana, né, principalmente aqui do norte da África para a Europa, né? Imagine um bote desse tamanho aí, com milhares e milhares não aqui, né? Aqui deve ter aqui algumas dezenas, mas milhares e milhares tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar até a Europa, tentando, enfim, as várias rotas de imigração, né? As pessoas indo aqui da Argélia para a França, tentando atravessar aqui próximo de Marrocos para a Espanha, outros vindo aqui do Oriente para a Grécia até a Itália, vindo aqui pelo norte da África. Então, essas várias rotas de imigração, né, do povo muçulmano, né, principalmente do norte da África, do Oriente para a Europa, né? Então, eles
continuam preservando seus hábitos e mantendo descendentes limitados pelos muros da ignorância escravagista. Parecia inevitável que esses povos, dentro de algumas poucas dezenas de anos, tornassem-se muçulmanos, o que não seria uma lástima. Porém, recusando-se Jesus, constituiria um perigo à liberdade, às liberdades humanas e um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta. Bom, aqui é um ponto interessante também, né? Se todos querem se tornar muçulmanos, vamos respeitar. Mas também é um problema, porque é um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta, porque recusariam Jesus, né? E Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, ele é o construtor do planeta Terra, ele com os espíritos amigos, né? Com os engenheiros siderais, com os administradores, ele é o construtor do planeta, ele é o organizador do planeta, é o nosso modelo, é o nosso guia, esteve aqui conosco, então Jesus, de fato, não ser aceito pela população é um problema, é um retrocesso. E aí o Espírito fala, obstaculizando a sua renovação para um mundo de regeneração. Então, a gente tem que respeitar, mas o que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? A nossa parte, divulgando, falando sobre o mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre o espiritismo, enfim, sobre Jesus, sobre o seu evangelho, sobre o seu amor, sobre a sua caridade. É isso que nós podemos fazer, procurar levar o evangelho para as outras pessoas através da orientação e principalmente através do nosso exemplo, ok? Muito bem. Então, nós vemos, né, os muçulmanos, aqui é uma cidade de Meca, né, onde eles vão para rezar, né? Muito interessante também essa foto. Como ninguém força alguma, como ninguém força alguma pode erguer-se, como ninguém, força alguma pode erguer-se em forma de impedimento aos desígnios divinos, né? Força alguma. Vem reencarnando espíritos livres nesses países. Então, vem reencarnando nesses países muçulmanos, no norte da África, entre outros, vem reencarnando espíritos livres. Então, vem reencarnando nesses países espíritos livres, ou seja, que já assimilaram o Evangelho de Jesus em outras vidas, em outras reencarnações, e, de alguma forma, vão tomar contato com o Evangelho de Jesus e, aos poucos, vão semeando o Evangelho de Jesus nesses rincões, ok? Então, novamente aqui que eu travei a língua. Como ninguém, força alguma pode erguer-se em forma de impedimento aos desígnios divinos. Vem reencarnando espíritos livres nesses países, adotando os recursos da comunicação virtual que facilitam o contato com todo mundo, mesmo sob a adaga das duras leis que ameaçam os que as infringem, tomando contato com o Ocidente. Então, obviamente que quando as pessoas têm contato com as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo e etc., etc., eles vão recebendo as informações, mesmo sob a adaga, né? Uma forte adaga, né? Como o Espírito falou. Mesmo sob a adaga das duras leis que ameaçam e os que as infringem, né? E aí, nós temos também as considerações a fazer, por exemplo, nessa guerra atual que existe entre os Estados Unidos e a China, aonde nos aparelhos, por exemplo, da Huawei, os aparelhos de smartphones da Huawei, os Estados Unidos proibiram que se colocassem os aplicativos do Android e do iOS da Apple, eles não colocaram mais, não tem mais não é mais colocado o sistema operacional, o Android e o iOS nos equipamentos chineses. Então, o que os chineses estão fazendo? Eles estão desenvolvendo um programa, um sistema operacional chamado Harmony iOS, se eu não estiver enganado, Harmony iOS, Harmony OS, alguma coisa assim. Então, é um sistema operacional que vai ser aplicado e vai funcionar em todos os celulares do lado ocidental. Então, nesse momento, os Estados Unidos, eles deram um golpe nos chineses, comercialmente deram, mas os chineses vão se recuperar. E os Estados Unidos e o Ocidente vai perder uma grande fatia
deste mercado oriental. Então, só na China, na Índia e outros lugares lá da Ásia, tem mais de 2 bilhões de pessoas. Então, só o futuro nos dirá o que vai acontecer sobre as redes sociais e como é que vai se comportar. Então, essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China também vai acabar dividindo as nossas redes sociais. Nós vamos ter uma rede social do Oriente e uma rede social do Ocidente. Bom, muito bem, continuando. De um para outro momento, essas redes de comunicação social, por intermédio da internet, passarão a ser instrumento de relacionamentos e de advertências para os males que se prolongavam nessas pátrias sofridas nas mãos de ditadores insanos. Havendo surgido o levante do sofrimento e surgido a denominada Primavera Árabe, caíram alguns tronos e os que neles sentavam-se foram vítimas da mesma crueldade utilizada contra os seus reais ou supostos inimigos, ceifando-lhes vidas hediondas. Ao mesmo tempo, em razão de serem países formados por etnias, não poucas vezes de cultura e formação religiosa diferentes, nas bases primitivas do Corão, que deram lugar às várias interpretações, criando facções que se odeiam umas às outras. Está presente o risco de lutas intestinas com prejuízos incalculáveis para os ideais que, por um momento, tremularam nas flâmulas erguidas nas batalhas ferozes. Infelizmente, já vem ocorrendo esse inditoso comportamento em algumas das nações que seriam transformadas e as promessas dos novos conquistadores ainda não foram cumpridas. Todos esses sicários da humanidade faziam-se, e alguns ainda se fazem, protegidos pela religião dominante, qual ocorreu no Ocidente passado, como nós comentamos, né, nas cruzadas, enfim, a Inquisição, etc., em que a mesma determinava quem devia governar, possuir bens ou morrer, seguir para o exílio, para o cárcere, quando a Revolução Francesa enfrentou a torva tradição, pondo-lhe fim. O mesmo agora se passa na religião atingida pela onda de busca de liberdade e de justiça. Em consequência, a ânsia de separação entre o Estado e a religião, diminuindo ou fazendo desaparecer o poder infeliz e o supremo dos seus ayatolás ou sacerdotes famintos de represália. Então, veja aqui que o Espírito ele comentou exatamente aquilo que nós comentamos no começo sobre a Inquisição, sobre as Guerras Santas, no passado em que a mesma determinava quem devia governar, viver, possuir bens. Então, o que fazia a Inquisição? O que acontecia na Idade Média? Eu tinha uma rusga com alguém, tinha raiva de alguém. Então, ia lá, o padre ia lá para a Igreja Católica e falava, olha, aquele fulano, aquele ciclano, ele é contra a Igreja. Ele está fazendo rituais, ele é contra a Igreja Católica, enfim, está entrando em contato com o demônio, ele está endemoniado. O que o católico fazia? O que o inquisidor fazia? Ele também ele se dizia cristão, mas que entendia do evangelho, não praticava coisícia nenhuma, ele ia lá, ele capturava aquela criatura, torturava aquela criatura, os bens daquela criatura, eles eram capturados, e esse camarada que dedurou, né, que fez uma calúnia, uma injúria, parte ia para ele, parte ia para a igreja, enfim, fazia esse conluio entre o caluniador. Então, veja, o que acontece hoje, aconteceu no passado também, né? Todos esses sicários da humanidade faziam-se, e alguns ainda se fazem, protegidos pela religião dominante. Qual ocorreu no Ocidente no passado, em que a mesma determinava quem devia governar, viver, possuir bens ou morrer, seguir para o exílio ou para o cárcere. E aí veio a Revolução Francesa. O maior número de guerras da humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. Então, o maior número de guerras sempre teve a religião, né? O que a torna a humanidade abominável, terrível, né? Muito bem. Então, finalizando aqui o nosso estudo, cabe ao Espiritismo
a missão de modificar esse conceito por meio das suas propostas, fundamentadas na certeza da imortalidade, na justiça divina, através das reencarnações, conscientizando a todos que sempre se recebe conforme se distribui. Então, sempre nós vamos receber conforme nós distribuímos. Sempre. Não é? Então, nós temos que nos conscientizar da nossa realidade espiritual. Somos espíritos, estamos reencarnados, somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo, e como herdeiros do universo, nós precisamos fazer a nossa parte, ajudar as pessoas a se modificarem, né? Nós podemos levar o evangelho e orientá-las. Elas vão receber essas informações, essas sementes, e vão dar conta dos próprios atos delas, né? Como nós vamos dar conta dos nossos atos. Portanto, meus amigos, meus irmãos, espero que tenham assimilado essas instruções. Foram bastante instruções dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, um contexto histórico do Afeganistão, um pouquinho do Talibã, orientações do espírito Joana de Angelis, do espírito Hamed, do estudo aprofundado do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, é muito importante para que todos possam receber, para que o YouTube possa indicar esse vídeo e possam receber nas páginas principais aqui de pesquisas, ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, permaneçam em paz e até o próximo vídeo. Muito obrigado.